Terceiro dia em Nova York, segundo dia gravando. Hoje a gente vai explorar a parte mais pra cima da ilha, a região de Upper West Side. Eu não gosto de andar de metrô nas minhas viagens, porque eu gosto de olhar a cidade, né? Mas a gente vai subir muitas ruas, então a gente vai de metrô hoje. Mas antes a gente vai tomar um café, depois a gente parte pra lá, aí eu gravo mais lá. Cafezinho da manhã igual do dia anterior, então esse pão multigrãos com cappuccino e essa vistinha chata pra tomar um café. Falei e bati na tecla de como eu gosto de andar a pé nas viagens, mas dessa vez não teve jeito. A gente tava na altura da rua 23 e íamos pra rua 116. Aí já é querer demais, é abusar da boa vontade. E esse era o terceiro dia andando em torno de 30 km por dia. Então nosso joelho já tava doendo muito e tava inchado. No último vídeo dessa viagem eu vou contar o que aconteceu no meu joelho, mas eu adianto que eu vou ter que fazer algumas sessões de fisioterapia. O trem de Nova York tem como você pagar com cartão por aproximação ou pelo celular e chama Omni, que é One Metro New York. A tarifa padrão é de $2,90 por viagem, esse é o preço de 2025 pelo menos. E se você usa o Omni para 12 viagens dentro de uma semana, e aqui eles contam uma semana de segunda a domingo, então se você começa a usar na quarta-feira, domingo vai renovar de qualquer jeito. Mas enfim, se você usa essas 12 viagens dentro de uma semana, o restante das viagens, o que exceder essas 12, é gratuito. Ou seja, você ganha esse passe semanal automaticamente passando o seu cartão, sem precisar comprar o Metrocard semanal, que é tipo o bilhete único deles lá, semanal. E muita atenção quando for pegar o trem em Nova York, porque nem todas as estações têm alguma transferência interna de uma plataforma para outra. E aí se você entrou no lado errado da estação e essa estação não tem essa transferência interna, você vai ter que sair e pagar de novo para chegar na plataforma certa. Beleza, eu já falei um pouco sobre o metrô, então agora vamos voltar para o que eu tô mostrando. A gente andou um bocado e chegamos nessa primeira parada do roteiro, que é a Universidade de Columbia, a famosa Universidade de Columbia. Sinceramente, eu não pesquisei antes como que fazia para entrar e visitar o campus. Eu achei que era tipo cidade universitária da USP, que você pode simplesmente entrar. Mas não, tem todo um controle que só entra mostrando o comprovante e tudo mais. Talvez isso fosse meio óbvio, mas eu não cheguei a pensar nisso. Mas já que a gente já tava lá, a gente deu uma explorada naquela região e entramos na lojinha da faculdade e tudo mais. A gente veio pra cá no intuito de visitar o campus da faculdade, mas precisa de pegar o ingresso de graça, mas precisa reservar com antecedência, então de hoje já tá esgotado, então não vai dar pra visitar. Então a gente veio na lojinha aqui, que vende livros da faculdade e alguns produtos, tipo muitos produtos da faculdade, tem até relógio da faculdade. E a gente viu que tem uma galera que usa tipo uniforme o bagulho, calça, blusa, etc. Então, vamos pro próximo ponto, que é uma igreja que tem aqui perto. É até beca de formatura. Falando um pouco sobre a universidade, ela foi fundada em 1754, ou seja, antes mesmo dos Estados Unidos ser nos Estados Unidos, ela já existia. E ela faz parte da famosa Ivy League, aquele grupo de universidades super renomadas no mundo. O Obama estudou ciências políticas aqui, e o Alexander Hamilton, do musical Hamilton, também estudou aqui. A caminho da biblioteca, a gente passa por outros prédios da universidade, e é engraçado que eles são espalhados pela rua, integrados no mesmo bairro que é o Morningside Heights. É como se o campus tivesse fundido com a cidade, diferente da cidade universitária que eu comentei agora há pouco, da USP, que tem um portão que separa ela pro resto de São Paulo. Mas se sou eu, é estranho, Estamos chegando na biblioteca que fica na região da faculdade e como é uma biblioteca não deu pra gravar lá dentro porque tinha gente estudando e muita gente, na verdade. Eu fiquei surpreso e achei da hora. Seguimos então para a Catedral de São João o Divino. Essa catedral é gigante, tipo surreal de grande. Olha um ser humano comparado ao tamanho dela. Ela é considerada uma das maiores catedrais anglicanas do mundo, tanto em altura quanto em comprimento. Quando você chega perto, fica até difícil de enquadrar ela inteira na câmera. A construção começou lá em 1892 e, detalhe, ela nunca foi finalizada. Até hoje, alguns pedaços continuam em obras. A arquitetura mistura vários estilos. Tem um pé no românico, outro no gótico, um jeitão meio eclético que faz ela ser bem única.
Por dentro é absurdamente espaçosa, com colunas altíssimas, vitrais coloridos e um silêncio que contrasta muito com o caos da cidade lá fora. A gente foi lá dentro, mas tinha que pagar pra entrar e a gente tava suave. Eles até tinham uma placa de que não iam barrar ninguém de entrar pra exercer a sua fé, se você tivesse sem grana, mas a gente ia só pra ver mesmo, então, sei lá. E tem jardins com pavões de verdade nos fundos da igreja. Então assim, mesmo que você não seja muito ligado em religião, é um lugar que vale muito a pena conhecer pela grandiosidade e pela história. Logo ao lado da Catedral de São João, a gente encontrou esse jardim, que é o People's Garden. É um jardim comunitário que é meio que uma extensão da própria igreja. Aqui tudo é mantido por voluntários e pela comunidade, e é um espaço usado para encontros, exposição de arte e momentos de pausa no meio da cidade. O legal é que ele se conecta com a área externa da catedral, onde ficam os pavões da igreja que eu comentei. Antes de chegar no Central Park, a gente fez uma parada no mercado Central Markets Fresh Food, que fica ali na altura da rua 110. Maçã, tá na minha mão. É um mercadinho local com uma vibe mais de comunidade mesmo, com moradores passando para comprar frutas, pegar alguma coisa pro jantar. É aquele tipo de lugar que mostra como é de verdade viver em Nova York, fora desse circuito turístico que todo mundo conhece. E mesmo sendo um mercado pequeno, tem de tudo. Frutas frescas, comidas prontas, bebidas, snacks, enfim. E o melhor é que os preços são bem mais acessíveis do que nos mercados mais pro centro da cidade. Eu acho muito legal incluir esses lugares no roteiro, porque eles mostram o dia a dia real da cidade. Então, em vez de estar num lugar super montado para turista, você tá ali observando a rotina, vendo gente saindo da escola, voltando do trabalho, quando eles passam para pegar alguma coisinha no mercado. Nós estávamos procurando alguma coisinha rápida para comer, porque já fazia um tempo do café da manhã. O Pedro pegou um Cheetos diferente aí, e eu experimentei também. Eu não sou muito chegado em salgadinho, pra ser sincero, mas era gostoso até. E acabou salvando bastante até a parada pro almoço. Azeite. Tá compensando? Agora a gente veio num mercado de comidas frescas, vende coisa enlatada. Tem bastante fruta e a gente tá um pouco mais longe do centro. Então os preços já estão um pouco melhores do que dos mercados lá pra baixo. Mas ainda assim, são umas coisas que são meio caras. Esses sorvetes diferentes é o tipo de produto que eu penso que quando eu achar eu vou comprar, porque é igual ao que mostra nos filmes. Mas na real que eu nunca compro. Eu fico olhando e penso, na próxima eu levo. E eu nunca levo. Mas quem sabe um dia, né? Mas tá com fome já? Vamos ver se tem 2 E agora sim, essa é a entrada do Central Park pelo lado norte, pra quem nunca viu. E sei lá, é meio feio, né? Mas é porque tava no inverno. No verão as árvores ficam todas verdes, todas lindas. A gente entrou pela parte de cima e foi descendo aos poucos, explorando os cantinhos mais tranquilos que normalmente ficam fora do radar da maioria dos turistas. A gente andou o parque todo, de cabo a rabo. São mais de 340 hectares de verde, trilhas, lagos, pontes, monumentos e esculturas. Ele começa lá na rua 59 e vai até a 110. É tipo atravessar boa parte da ilha a pé, só que no meio da natureza, ainda que seca, né? Porque tava no inverno. No meio do parque tem rua que passa carro, bike, gente caminhando e tal. E é claro que a gente não andou todos os centímetros de asfalto que tinha lá, mas a gente incluiu os principais pontos do parque. O legal também de você tá andando no Central Park é que às vezes você tá andando e cai nos cantos bem bonitinho, tá ligado? Que nem esse a gente chegou, tinha essa mini cachoeira assim, essa pontezinha de pedra. Pô, eu achei bem legal, tá ligado? O primeiro ponto era o Conservatory Garden, que é na altura da rua 105, mais ou menos. Diferente do resto do parque, que é mais rústico e natural, aqui tudo é super organizado, simétrico, com canteiros desenhados, caminhos de cascalho e uma vibe bem de jardim europeu. O espaço é dividido em 3 partes, uma com inspiração italiana, outra francesa e a terceira inglesa. Cada uma com seu jeitinho, tem fontes, esculturas e flores diferentes dependendo da época do ano. Por estarmos aqui no finalzinho do inverno, o jardim ainda está se preparando para florescer. Mas mesmo assim já dá pra ver uns brotinhos nascendo
Imaginar como que isso deve ficar na primavera. É super calmo, silencioso, ótimo para tirar fotos, sentar num banquinho e só observar. E foi o que a gente fez, inclusive, porque a dor na perna já tava dando as caras. E também aproveitamos para comer um pouco dos Cheetos que o Pedro tinha comprado. É um lugar que muita gente acaba não conhecendo porque é longe, né, bem lá pra cima, e é pouco falado, né? Eu, pelo menos, não conhecia esse ponto do Central Park antes dessa viagem. Infelizmente, quando eu fui, só a parte italiana estava aberta, né? O restante, que é a parte central e do lado direito, estava fechada, provavelmente por conta da época do ano. E ainda a parte que estava aberta estava meio que em manutenção, a fonte vazia, enfim. Pelo menos eu conheci. No coração do parque, a gente passa por um dos lugares mais bonitos dentro dele, que é o The Lake. E sim, o nome é bem direto, simplesmente o lago. O lugar é bem tranquilo, dá pra ver as árvores refletidas na água, gente passeando, alguns casais de barquinho e até esquilos e pássaros correndo por perto. Ao redor dele ficam vários dos pontos mais icônicos do Central Park que a gente vai passar por todos. Enfim, o mais bonito aqui é ver como a paisagem muda com as estações. Então no outono fica dourado, no inverno às vezes congela e na primavera tudo floresce em volta. Agora rapidão, tá vendo esse prédio no fundo do vídeo? Esse é o San Remo. Depois a gente pode até falar um pouco mais dele, mas nota que ele tá com essa lona preta, assim, tipo de construção, sabe? Mais pra frente a gente vai passar um pouco mais perto dele, e aí vocês vão notar um negócio meio maluco que até agora eu não consegui explicar, velho. A próxima parada foi o Museu Metropolitano de Arte, mais conhecido como MET, e é simplesmente um dos museus mais importantes do mundo. O acervo do MET é gigantesco, tem arte de praticamente todas as partes do mundo e de todas as épocas. Tipo, Egito Antigo, Europa Medieval, pintura moderna, escultura clássica, arte asiática, tudo misturado num prédio só. Uma das partes mais famosas é o Templo de Dendur, que é um templo egípcio real, trazido pedra por pedra pra lá. Ele fica numa sala com paredes de vidro que dá vista pro parque, e é legal que, mesmo sendo um museu super sofisticado, você não precisa ver tudo de uma vez. Dá pra ir só pra conhecer uma parte ou até visitar a loja do museu, que é linda. Ou o rooftop, que abre em determinadas épocas do ano e tem uma vista linda pro Central Park. Ele fica ali colado no Central Park, na Quinta Avenida, e o prédio já chama atenção de longe com aquela escadaria enorme na frente. Aliás, é super comum ver gente sentado ali só conversando, tomando um café. Tipo a escadaria da Casper, na Paulista, pra quem é de São Paulo. Acontece que a gente não acertou o dia de visitar. O MET é fechado de quarta-feira e tudo isso que eu falei sobre o museu não deu pra ver. Acontece, né? Quem sabe numa próxima. Eu só preciso lembrar de nessa próxima eu não ir numa quarta-feira. Mano, tá fechado, velho. A gente deu mó peão e tá fechado. Tá suave. Mas bom, bora seguir sem reclamar. É o famoso pisou na merda, abre os dedos, né? Vamos pro próximo ponto e já era. A caminho do Belvedere Castle, nós passamos pelo Greywacke Arch, que é uma das várias passagens em arco do Central Park. Ele é feito de uma pedra chamada Grauwacke ou Grauvaca, e por isso tem esse nome. E tem esse visual meio rústico, bem característico do estilo do parque. Uma coisa que eu nunca vou me acostumar são os esquilos. Sério, eles estão por todos os lados no Central Park e na região, correndo pelos troncos, cavando terra, brigando entre si, e eu sempre paro pra ficar olhando. E o mais engraçado é que eles nem ligam pra gente, eles passam correndo do seu lado como se fossem donos do parque e é isso. Mas se você ficar muito em cima também, eles olham, aí parece que vão te atacar. Mas não sei se vão, mas eles ficam tipo... E rapaz, tô olhando o quê? Aqui o The Rainbow é como se fosse uma mini floresta no meio de Nova York. As trilhas são todas meio tortas, fechadas pelas árvores e parece que você tá andando numa trilha de verdade no meio do mato. Mas na real você tá no meio de Manhattan. Logo em seguida chegamos no Belvedere Castle, que é um mini castelinho no meio do parque, construído em 1869. Hoje ele funciona como um centro de observação da natureza e inclusive é dali que o serviço meteorológico da cidade tira as temperaturas oficiais. A vista lá de cima é linda, dá pra ver o The Rainbow, onde acabamos de passar, e o Turtle Pond, que é um lago onde, se você der sorte, você consegue ver umas tartarugas lá tomando um solzinho. O legal do castelo é que ele não é só bonito por fora, mas a paisagem ao redor dele muda completamente com as estações do ano, então cada visita é diferente.
Escuta esse silêncio. E o cara tocando sax no fundo, não tão silêncio. Agora a gente ia no Museu de História Natural, mas a gente parou pra almoçar um pouco antes, comer alguma coisa antes. E depois a gente volta lá pro museu. Manda uma pizzinha e é isso. Agora que eu vi, cara. A próxima parada do dia foi no Museu Americano de História Natural. E se você só tiver tempo para visitar um museu em Nova York, eu juro que esse aqui é a escolha certeira. É onde foi gravado o filme Uma Noite no Museu, sabe? E só de passar por ali você já sente o peso cultural do lugar. Primeiro, ele é gigantesco, tipo, realmente enorme. Você pode passar horas ali dentro e ainda assim você vai sair com uma sensação de que não viu tudo ou que viu só uma parte. Quando eu vim em 2023, eu fiquei 3 horas e meia dentro dele. O acervo é simplesmente impressionante. Tem de tudo, dinossauros, fósseis, minerais, pedras preciosas, meteoritos, vida marinha, cultura indígena, mamíferos empalhados, réplicas de baleia e por aí vai. Uma das áreas mais famosas é a dos dinossauros. A galera vem direto pra cá só pra ver os esqueletos montados. Tem um Tiranossauro Rex, tem um Triceratopo e aquele esqueleto gigante do dinossauro herbívoro que ocupa uma sala inteira e ainda precisa esticar o pescoço pra fora porque não cabe dentro dessa sala que já é grande. Outra parte super conhecida é a baleia azul, que fica suspensa no teto da sala de vida marinha. É engraçado que quando você entra ali, você lança um carai involuntário. A dimensão daquilo é surreal. Mas o que eu mais gostei é que o museu não é só bonito, ele também é um lugar super bem organizado. Cada andar é dividido por tema. Tem um que é só para biomas da Terra, outro que é para histórias dos povos, outro sobre o espaço, tem o planetário Hayden também, que é uma esfera gigante de vidro onde rolam projeções sobre o universo. E eles distribuem um mapa quando você chega também para você não se perder. Bom, não adiantou muito porque a gente se perdeu, né? Ali é muito grande, mas dá uma base. Dá para aprender muito ali mesmo só andando e observando. As informações são super bem explicadas e todo mundo fica encantado. Uma das partes mais legais do museu, na minha opinião, é a que fala sobre os povos originários de várias partes do mundo. E quando eu cheguei na parte que mostra os povos indígenas da Amazônia e de todo o Brasil, me bateu uma coisa diferente. Mesmo eu não sendo, sei lá, indígena, eu senti uma conexão forte, porque é do Brasil, tá ligado? Da nossa terra ali. E ver esse pedacinho do nosso país sendo representado ali, num museu tão grande, tão respeitado, dá tipo um orgulho, sei lá. E eles mostram os costumes, as vestimentas, as crenças, a medicina tradicional, o uso das plantas, das ferramentas, os rituais, enfim. É muito rico, tá ligado? E é bonito ver isso sendo contado de uma forma que valoriza a sabedoria desses povos e não de uma forma estereotipada. Eu acho importante que quem visita esse museu tenha a chance de aprender sobre quem realmente estava nas terras que hoje a gente chama de Brasil. E é uma parte da nossa história que nem sempre é contada do jeito certo. Então, sei lá, eu fiquei feliz de ver isso aqui. Me deu vontade de aprender mais também. Eu esqueci de falar, mas o ingresso custa $30, mas a gente apresentou nossa carteirinha de estudante e aí foi $24. Esses rolês de visitar museu, pra mim é meio cansativo. Eu acho que você tem que estar psicologicamente preparado, porque vai muito tempo, você anda bastante, é muita informação e normalmente você não tá fazendo só isso no dia, né? No caso, a gente já tinha andado meio Central Park, tinha mais meio Central Park pra andar,
fora as outras atividades do dia. E a gente tinha acabado de comer e o Pedro tava passando meio mal, nosso joelho tava doendo. Tá ligado aquele soninho que bate depois do almoço, assim? Puta, então junta tudo isso, tava complicado, mas a gente seguiu. Eu tinha visto na internet que se você andar um museu inteiro, você anda entre 5 a 8 quilômetros lá dentro. Tinha bastante parte que estava fechada em manutenção, então creio que a gente andou menos que isso, mas talvez uns de 2 a 3 quilômetros foi. Tem um museu de história natural em Washington também, a entrada dele é gratuita. A gente chegou a ir lá, mas no vídeo em Washington eu falo mais um pouco sobre ele. Não sei se vocês já repararam, mas eu briso muito em ficar comparando o tamanho de um ser humano para as coisas. E tipo, olha o tamanho de um ser humano perto desse dinossauro. Imagina você tá indo na padaria e topar com um desse na tua frente. Vai falar, puta, vou tirar o corta, mas vai tá mó frio lá fora. Acho que é direito. Essa seção da evolução humana mostra a jornada da humanidade desde os primeiros hominídeos até o ser humano moderno, com réplicas dos fósseis, ferramentas e modelos realistas de como a gente foi mudando ao longo de milhões de anos. É muito doido parar e ver os estágios lado a lado. Você consegue enxergar bem as mudanças físicas, como o formato do crânio, a postura, o tamanho do cérebro, e pensar que tudo isso aconteceu em um processo lento, mas constante. Uma coisa que me pegou foi ver como essas descobertas foram feitas. Tem partes que explicam como os cientistas encontraram esses fósseis, como que dataram o material e como cada pedacinho ajudou a montar esse quebra-cabeça enorme da nossa origem. É quase impossível tu não parar e dar uma refletida sobre tudo que já passou para chegar onde você tá hoje. Uma das salas mais bonitas do museu, sem dúvida, é a de pedras preciosas e minerais. É o tipo de lugar que impressiona mesmo. Você entra e dá de cara com uma parede cheia de cristais, pedras raras, cores vibrantes e até uns blocos gigantes de minerais. E aí vem o melhor, várias dessas pedras vieram do Brasil. Tem ametistas, esmeraldas, quartzo rosa, topázios, tudo com origem brasileira. Eu achei muito legal ver o nome do nosso país ali nas plaquinhas de novo, exposto num dos maiores museus do mundo. É o tipo de coisa que faz você lembrar o quanto o Brasil é rico em recursos naturais, não só em volume, mas em variedade e beleza. E o museu apresenta tudo isso de um jeito bem explicativo. Mostra como as pedras se formam, quais são os elementos químicos envolvidos, onde elas são encontradas e como algumas são usadas em joias, outras na indústria, outras só como peça de estudo mesmo. É uma parte super visual que prende o olhar e mesmo que você não entenda nada de geologia, tipo eu, sai de lá maravilhado com tanta coisa que existe embaixo da terra.
Saímos do museu agora, ele fecha às 5h30, a gente não sabia, a gente entrou umas 4, né? 4 horas. 4 e não... E o museu é muito grande, então precisa de certo tempo para ver tudo com calma. Então, depois que começaram a avisar que ia fechar, a gente deu uma bisoiada mais rápido e seguiu. Não conseguimos ver tudo, acho que foi umas 3 salas para não ver. E é isso, agora a gente tá indo pra uma ponte famosa aqui no Central Park de novo. O museu é logo ali, ó. Bem pertinho. Vamos lá. Lembra que eu falei das trilhas do The Ramble? Que é essa parte mais fechada do Central Park, cheio de árvores, pedras, caminhos meio confusos e parece uma mini floresta no meio da cidade. Tamo aqui de novo. Eu já tinha falado dele antes, mas agora eu consegui caminhar um pouco por dentro mesmo, e é muito legal ver como a paisagem muda totalmente. Você sai do movimento ali da rua, né? A gente tava no museu, carro e tudo mais, e entra num lugar super silencioso, cheio de natureza por todos os lados. E agora a gente tá a caminho da Bow Bridge. Essa ponte é famosa por ser uma das pontes mais fotogênicas do parque. Ela foi construída em 1862 e é toda feita em ferro fundido. Inclusive, ela é a única ponte de ferro fundido de todo o parque. E tem um estilo bem romântico e já apareceu em vários filmes e séries. O nome bow vem do formato dela, que lembra o arco de um violino. E essa curva que ela faz é justamente o que faz dela ser tão bonita e aparecer tanto em filmes e séries. Ela também é um ponto clássico para pedido de casamento. Então não se surpreenda se ver alguém ajoelhado por ali. Enquanto passávamos, estava rolando um ensaio de fotos de casamento. A vista daqui é maravilhosa, especialmente no fim de tarde, como vocês estão vendo. Você vê os prédios refletidos no lago e tem aquele contraste lindo entre natureza e cidade. Oi, meu chapa. Seguindo... pera aí, ó o Sanremo aí de novo. Só que ele tava com uma lona preta há tipo 2h30 atrás e agora tá sem. Tipo, beleza, são 2h30, só que é uma baita de uma lona, tá ligado? Não é só soltar o prendedor de roupa que tava segurando aquela lona lá em cima, tá ligado? Porque é um negócio pesado, é um negócio gigantesco. E aí tá sem, velho. Não entendi nada, só sei que foi assim. Seguindo pelo lado oeste do parque, a gente vem chegando num lugar bem simbólico e cheio de significado, o Strawberry Fields, que é um memorial em homenagem ao John Lennon. Ele fica aqui pertinho da entrada da Rua 72 e é um espaço mais silencioso, rodeado de árvores e bancos, pensado para ser mesmo um lugar de reflexão. Sempre tem algum músico de rua por ali tocando uma música dos Beatles. Eles se revezam para que todos possam fazer um trocadinho ali, né? Porque sempre tem turista. E quando a gente passou, deu para ver o músico seguinte montando os equipamentos dele. No centro tem aquele mosaico famoso com o nome da música Imagine, que sempre tem flores, velas ou alguma homenagem deixada por fãs. É simples, mas tem uma energia bem forte. Eu acho que todo mundo que passa por ali sente isso. Bem do outro lado da rua está o prédio The Dakota, é onde o John Lennon morava com a Yoko Ono. E foi exatamente ali, na entrada do prédio, que ele foi assassinado em 1980. É um ponto turístico importante, mas ao mesmo tempo é respeitoso, sabe? As pessoas passam, param, tiram uma foto, mas sempre com um certo silêncio, como se todo mundo entendesse o peso desse lugar. E mesmo quem não é super fã dos Beatles acaba se emocionando um pouco aqui. Família, vamos lá? Colando agora no Bethesda Terrace, é impossível não ficar impressionado com esse lugar. É um dos picos mais icônicos do Central Park. A escadaria é super grandiosa, com a vista pro The Lake e pro caminho que leva até a Bow Bridge, que a gente acabou de passar. No centro da praça fica a fonte, com a estátua do Anjo das Águas, que representa pureza e cura. Ela foi colocada ali em 1873 e é uma das poucas esculturas do parque com esse tema mais religioso. Ali já apareceu em vários filmes e séries, tipo Encantada, Gossip Girl e John Wick. Eu aproveitei para refazer uma foto de 2018 e olha a diferença do parque no verão pro parque no inverno, tá maluco? Saindo daí, continuamos caminhando e entrando numa parte mais aberta do parque. É aí que começa o famoso The Mall e ao lado tem a Liberty Walk, que é esse caminho paralelo. Enquanto o The Mall é mais movimentado, a Liberty Walk é ótima para andar mais de boa, parar num banco, enfim. E seguindo por essa região, a gente chega no Naumburg Bandshell,
que é um palco de pedra ao ar livre. Ele existe desde o começo dos anos 1900 e foi palco de shows e discursos históricos ali na região. Hoje ainda rolam algumas apresentações por ali e mesmo vazio o espaço tem um charme bem clássico assim, é isso que me chamou a atenção. Eu achei meio que poético, uma baita estrutura e uma portinha ali no meio de madeira. E ali atrás, meio escondido, fica o Wisteria Pergola, que é uma estrutura de madeira coberta por trepadeiras que na época da floração fica linda, toda cheia de flor pendurada e tudo mais. Mesmo fora da estação, eu acho que já vale a visita ali, porque é bem silencioso e, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar dali. E por fim, o último rolê no parque foi o zoológico do Central Park, aquele que apareceu no filme do Madagascar. Ele é pequeno, mas ele é super bem cuidado. A gente só passou por ele, mas não chegamos a entrar, porque já estava fechado. Ele fecha às 5 horas da tarde. De qualquer forma, esse corredorzinho é bem bonito, com árvores e banco para descansar. Aí tinha esse brother alimentando os esquilos, o cara era tipo um Dr. Dolittle. E de novo eu dei uma brisada no esquilinho. Essa parte aqui fica o tanque onde estariam os leões marinhos. Eu não sei se estava vazio porque o zoológico já tinha fechado ou se estava desativado temporariamente, sei lá. Mas ainda assim é bonito de ver a estrutura. Esquilo de novo. E aqui você começa a lembrar que você tá em Nova York de novo. Porque você volta a ver mais prédios, tem mais carros, mais movimento e mais barulho. Mas até o último minuto o Central Park continua sendo um refúgio no meio do caos da cidade. Saindo aqui pela parte sudeste do Central Park, na altura da Rua 59 com a Quinta Avenida, você dá de cara com uma das regiões mais icônicas de Nova York. Lembra, a gente entrou no parque na Rua 110, estamos saindo na Rua 59 depois de andar por dentro do parque de um lado pro outro. Agora você me diz, andamos pra boné ou não? Nessa hora um cara me abordou perguntando da câmera se eu tava gravando um vlog porque ele era streamer e queria saber se a GoPro era boa pra stream. Eu tomei mó susto quando ele me abordou, mas depois foi suave, a gente trocou essa ideia e saímos. Logo na frente tem o The Plaza Hotel, é um dos hotéis mais famosos do mundo e sim, é aquele hotel do Esqueceram de Mim 2. O prédio é lindo por fora, é super elegante com uma história enorme por trás. E o preço condiz com a beleza, né? Uma diária passa dos R$6.000. Do outro lado da rua tá a Apple Store, da Quinta Avenida, é praticamente um ponto turístico por si só. Essa área também é cercada por lojas de luxo, tipo Louis Vuitton e várias outras marcas que fazem a Quinta Avenida ser o que ela é. Inclusive, olha só a loja da Louis Vuitton aí, eles fizeram uma fachada de baú linda, icônica e que chama a atenção de qualquer um porque é diferente de tudo que tem ali. Uma dica duca, lá no sul da ilha tem uma loja chamada Century 21, que é tipo um resto da Quinta Avenida, tipo um outlet. Só tem coisa de marca com os descontos avassaladores. Eu comprei uma blusa de $300 por 40. A blusa é nova, zero bala, de uma marca relativamente chique, mas por ser fora de coleção no momento estava bem mais barato. E eu vi uma lá de 600 por 63. Eu não peguei porque ela era pequena, mas estava valendo muito a pena. Aqui a gente está passando na frente da Trump Tower, em direção ao MoMA, que é o Museu de Arte de Nova York. O acervo, bom, não preciso nem falar, né? Tem obras de nomes gigantes da arte moderna e contemporânea, como Van Gogh, Picasso, Monet, Frida Kahlo. Uma das obras mais famosas nele é A Noite Estrelada do Van Gogh, que fica exposta no 5º andar. Mas como vocês já perceberam, hoje não foi o nosso melhor dia para museu. A gente chegou lá e ele tinha fechado há 10 minutos. Então seguimos pela Quinta Avenida para cansar os olhos de ver vitrine. Entramos na Nike Store, que é simplesmente uma das maiores e mais modernas Nikes do mundo. Ela ocupa vários andares e é muito mais do que uma loja. Parece uma mistura de museu, showroom e parque de diversões para quem curte um esporte e streetwear. A estrutura é toda futurista, com painéis de LED, provadores interativos e vários espaços temáticos dedicados a basquete, corrida, futebol, lifestyle e até lançamentos exclusivos. Um detalhe muito legal é que eles criam ambientes personalizados para testar tênis, tipo mini quadras ou esteira, e tudo com muita tecnologia integrada. E dependendo da época tem collabs e peças que só vendem ali, o que faz muita gente ir só para conferir esses lançamentos. Mesmo que você não compre nada, que foi o nosso caso, vale muito a pena entrar para ver o conceito da loja. É tudo muito bem pensado, com aquela atenção aos detalhes que só uma flagship tem.
O nosso penúltimo ponto foi a Lego Store, e mesmo que você não seja super fã da Lego, vale muito a pena entrar. A loja é toda interativa, cheia de esculturas gigantes feitas 100% de pecinhas de Lego, tipo um táxi enorme e alguns heróis da Marvel pendurados por aí. Fora as réplicas de pontos turísticos de Nova York, tipo a Estátua da Liberdade, o Empire State, placas do metrô e até o próprio prédio da loja. Tem uma parede com milhares de peças coloridas, áreas para montar coisa ali na hora, produtos exclusivos e várias experiências digitais, como um espaço onde você pode se transformar numa minifigura e vê-la se mexendo numa tela. As crianças ficam hipnotizadas, mas os adultos também. Eu mesmo fiquei ali um tempão só olhando os detalhes das construções e tentando entender como que alguém teve paciência para montar tudo aquilo peça por peça. Por fim, nosso último ponto do dia é a Catedral de São Patrício. Ela é uma igreja católica enorme com estilo neogótico. A catedral foi construída no século XIX e até hoje é um dos símbolos da fé católica nos Estados Unidos. Ela também é muito visitada por turistas, mas tem missas e atividades religiosas funcionando normalmente. Quando eu fui em 2018 estava rolando um casamento e estava aberto ao público normalmente, que foi quando eu entrei. A fachada é muito linda com aquelas duas torres pontudas e quando você entra tudo muda. O som da cidade some e o clima fica completamente silencioso e contemplativo. O interior é lindíssimo, com vitrais coloridos, colunas altíssimas, detalhes dourados e o corredor central sem fim. Mesmo que você não seja religioso, essa parada é quase que obrigatória. Eu esqueci de gravar uma finalização pro vídeo, a gente já estava muito cansado e de lá fomos jantar e fomos pro hotel. Fiquem então com o ensaio do coral que estava rolando, que eu achei muito lindo e emocionante. Obrigado por chegar até aqui e a gente se vê no próximo vídeo dessa viagem.